Oi, oi, Amanda. Oi, turma. Oi, meninos. Foi uma queda brusca, né? Oi, Lucas. Tudo bem, querido? Vamos lá. Voltar a estaca zero aqui. Estão me ouvindo, gente? Ah, legal. Oi, prof, tô ouvindo. Ah, Amanda, você está aqui? Aham, é a Isa. Tô aqui, prof. Tudo Daqui a uns certo. minutinhos a gente. Preciso de Já... algum auxílio, alguma dúvida? Não, é que caiu tudo aqui, mas voltei já. Então Mas tá olha só. bom. Então acho que eu já vou começando. Falta 3 minutinhos agora, né? Perfeito, eu já vou chamar o pessoal novamente aqui no grupo, tá? Tá bom. Espero que não Então, caia nada aqui de novo. vai dar certo. Qualquer Opa. coisa pode me chamar, tá bom? Tá bom, querido. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Você mandou para mim o negócio? Não. Então vamos lá. Compartilhar novamente onde nós estávamos. Ai, ai, gente. Lá, parará, parará. Isto. Bom, acho que vocês estão vendo novamente, né? Lá o material que faz um agente de viagens. Legal. A gente está marcado para começar às 7h30, são 7h28. A gente vai esperar, né, para ser justo com todo mundo, até umas 7h32. Então, o pessoal que vai chegando aí, a gente está fazendo uma dinâmica, antes de cair tudo, de o pessoal dizer de onde é. Acho bem bacana, porque já que estamos falando e vamos falar sobre viagens, acho muito bacana a gente entender aí de onde as pessoas são, por onde a gente pode passar pelo Brasil, viajar. Lucas é daqui de Curitiba, né, Lucas? Isso, isso. Eu sou aqui de Curitiba. Já fiz o curso de agente de viagem pelo Centro Europeu, que foi maravilhoso. E quem sabe futuramente eu faço esse novo aí que a Raquel lançou, que é o de, enfim, mais experiente aí de passagem aérea e tal, né? Legal. Muito bom, muito bom. Lucas, eu lembro muito, a gente se fala sempre. Quem mais está aqui, gente? Eu só consigo ver quem abre a câmera. Tem que mudar as exibições aqui para ver o restante. Loren, Lisbeth, Gabriela. Eu exibir todos aqui. Mas fique à vontade, só fala quem quer. 16 pessoas aqui. Hoje a gente vai fazer, pronto, vou falar sobre o que a gente vai fazer hoje. Hoje é uma aula bem diferenciada, né? É uma pincelada aí por muitas coisas do que é essa aula, que esse módulo aí que a gente montou e já tem alguns anos, agente influenciador de viagens, né? É uma, é uma viagem pelas redes sociais, mas muito mais, até para criar, para a gente estabelecer aqui algumas expectativas, muito mais do que dar dicas do que você fazer com as suas redes sociais, seja elas quais forem, e a gente vai falar bastante do Instagram. É mais importante que dar qualquer dica de como você usar o Instagram. Hoje a gente vai falar sobre estratégias, né? A importância das estratégias, porque ter estratégia é mais importante do que dar dicas, é saber o que, é que a gente vai fazer lá, né? Então, muitas vezes, a gente tem a expectativa e acha que vai aprender como usar o Instagram quando faz esse módulo. E muito pelo contrário. Por que eu sempre justifico isso, né? Porque o Instagram está mudando toda hora. Tudo que você. Como fazer, o que seja mais interessante para o feed, para os stories, essa coisa toda de como mexer no Instagram. Tem isso, tá cheio na internet. E a gente parte para uma outra coisa que é bem mais interessante de como estabelecer uma estratégia para se estar na internet, né? Será que o Instagram é a coisa mais importante das redes sociais? É a presença digital mais importante que você tenha? Será que você não precisa estabelecer uma estratégia para como atuar lá nessas redes sociais, para que você tenha uma durabilidade, para que se um dia o Instagram acabar, né? Quando eu desliguei lá em cima. Instagram acabar. É aquela aula? Sim. Quando eu desliguei lá em cima, ele Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Isso.
Então, se um dia o Maria Zélia, né, Oi, querida? sim, mas daí se eu desligo o microfone aqui, aí eu não ouço a tua voz, então eu não sei o que está acontecendo. Eu vou tentar desligar, mas eu não ouço a tua voz. Quer ver, ó? Você desliga o microfone aqui do Teams, tá? Não do teu computador. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Acho que sim ou não. Ó, então eu liguei, daí eu tô te ouvindo. Quando eu desliguei, estava te ouvindo. Então eu vou desligar novamente. Daí eu te ouço, mas daí parece que daí a minha voz não sai, né? Vou desligar agora. Eu continuo. Qualquer coisa, escreve lá no chat que eu tento te ajudar. Então, gente, o mais importante nesse momento é que a gente estabeleça qual é a nossa estratégia digital, né? Qual é a nossa estratégia para termos as nossas redes sociais. Eu conto um pouquinho, claro, eu só posso falar, né, da minha trajetória. Eu conto um pouquinho da minha trajetória nas aulas que eu dou lá no Centro Europeu, sobre como a rede social cresceu, como o Instagram foi ganhando corpo, como eu consegui profissionalizar a minha rede social e transformar aquilo num negócio, num trabalho, né? A rede social não é só o Instagram, a gente está falando aí, as minhas, pelo menos, que eu uso o LinkedIn, eu uso o Instagram, eu uso o YouTube, né? Então, hoje o WhatsApp também é considerado uma rede social, é uma rede social. E eu acho que é importante a gente saber lidar com as estratégias, né? Então, acho que vamos começar nossa aula, tem 25 pessoas aqui, são 19h33, dá para a gente começar a falar um pouquinho, mas eu quero muito que vocês, essa aula é super rápida, então eu quero muito que vocês também participem, né? À medida do possível, pode me interromper em qualquer momento aí para a gente falar. Vocês estão vendo bem o material, né? Porque eu estou vendo só metade dele. Vou fazer assim. Então, o que faz um agente de viagens, né? E claro que para a gente responder essa pergunta, a gente poderia pegar livros históricos, de historiadores, enfim, de turismo e tanta coisa, mas fomos lá ao que é mais convidativo hoje e perguntamos à inteligência artificial. Então, a inteligência artificial vai lá e fala que agente de viagens, trazendo para cá, é aquele profissional que atua na organização, no planejamento, na venda de serviços turísticos, né, para clientes. Ele pode trabalhar em agências físicas online. Até agora, nenhuma novidade, né? De forma autônoma ou contratada, ou seja, você ser o seu próprio, você ter a sua própria agência, né? Ou então você ser contratado por alguma agência. Nada, nenhuma novidade. O seu principal objetivo é facilitar a experiência de viagem do cliente, né, oferecendo soluções personalizadas, ou não, né? Ou não. Então, até a inteligência artificial falou aí que é só soluções personalizadas, mas não, né? De repente, você está fazendo soluções em bloco, em grupos, né, por exemplo. Mas conforme o perfil, o orçamento e os interesses do viajante. Então, é uma parte do que o agente de viagens é o que a inteligência artificial colocou aí. Então, aí eu pergunto, mas o que faz um agente de viagens nas redes sociais? E olha só que surpresa o que a inteligência, o chat GPT fala. Nas redes sociais, o agente atua como divulgador, consultor e influenciador, né? Com o objetivo de atrair, informar e fidelizar os clientes. Ou seja, olha que 3 verbos importantes: atrair, informar e fidelizar os clientes. A gente, na aula, eu sempre falo isso, que o principal objetivo da gente ter a presença digital é criar credibilidade para o nosso cliente, que já é cliente, e também para o potencial cliente. Eu convivo com isso todos os dias, né? Eu sou diretor comercial da Govinda Turismo e eu lido todos os dias com isso, assim. As pessoas que já são clientes querem ver a atuação lá no Instagram rodando da Govinda, porque querem ver o que está acontecendo com a agência, mas ao mesmo tempo as pessoas que não são clientes também querem ver o que está acontecendo, porque a presença digital nossa que vai dando nossa credibilidade para a nossa agência. Então, assim, o chat fala, né? Envolvendo a construção de autoridade, né? Que é isso que a gente está falando agora, criação de conteúdo inspirador e relacionamento com o público. Aí eu já chego primeiro à conclusão, né? Com relação a isso. O que é o Instagram para a gente? O que são as redes sociais? É o nosso negócio? Não, né? Já fica bem claro, lendo isso aqui, fica bem claro que o Instagram não é o nosso negócio, a rede social não é o nosso negócio. Ela é um porta-voz do nosso negócio.
ela não, o Instagram não é a minha agência é o meu negócio. O Instagram é o meu outdoor, é o meu veículo, é a minha mídia, é a minha forma de comunicar, divulgar, de influenciar, né? De estabelecer uma credibilidade com relação aos meus clientes. Então, é por isso que a gente chama esse módulo de agente influenciador de viagens, que é aquele agente de viagens que faz todas aquelas questões lá iniciais, atende, planeja a viagem, curte a experiência, planeja a experiência do cliente, faz um atendimento personalizado ou não, né? Nem sempre é personalizado o nosso atendimento, né? Às vezes a gente só atende em bloco, por exemplo. Eu não promovo viagens personalizadas quando trabalho com a Govinda. A Govinda só faz viagens em bloco, só fazem viagens em grupo. Então não consigo uma pessoa que queira as viagens personalizadas trabalhar. A gente faz Índia, Nepal, Butão, Sri Lanka, Maldivas, Tailândia, Nepal, enfim, os países do Sudeste Asiático. Então, lá a gente não faz viagens personalizadas, mas o agente de viagens é isso, que faz todo esse tipo de atendimento, mas o novo agente de viagens, o agente de viagens que tem o olhar para o futuro, o agente de viagens é também o agente que tem uma presença digital. É o agente, é o profissional que tem uma atuação, principalmente nas redes sociais. E aí a gente precisa, para a gente dar continuidade, criar um avatar, né, de quem nós somos até. Então, esse avatar de quem nós somos, né, é aquele agente que trabalha muitas vezes sozinho, que tem sua própria agência, é um agente que está trabalhando na sua própria casa, de home office. Então, vamos trabalhar com essa ideia de agente de viagens. Claro que existem inúmeras formas de se atuar, né, como agente de viagens. Por exemplo, se você é empregado de uma grande operadora, de uma grande consolidadora, de uma grande agência de viagens, aí são outras peculiaridades. Você vai dançar de acordo com os ditames da empresa, né, também. Mas acho que a gente pode partir desse agente influenciador de viagem, persona, né, que tem um perfil nas redes sociais, aí vamos também nos deter muito mais ao Instagram, que é a grande rede social, a gente vai ver alguns números, mas é a grande rede social dos viajantes, né, é a grande rede social dos viajantes, apesar de que o Facebook tem uma influência muito grande, a gente vai ver isso na sequência, mas aqui para a gente montar algumas estratégias para ter presença digital. E também, quem já teve aula comigo sabe que eu falo muito sobre as parcerias de sucesso, como é importante a gente se profissionalizar para, de fato, conseguir fazer parcerias de sucesso. Certinho até aqui, gente? Pode continuar? É só uma introdução para que a gente vá se situando aí. Então, tá. Então, primeiro a estratégia, depois a influência. Então, a gente precisa realmente, eu vou bater sempre nessa tecla de que a gente precisa ter estratégia na rede social, porque senão ela vira entretenimento, senão ela vira uma rede social pessoal, senão ela vira uma rede social, no mínimo, institucional. Então, assim, a rede social que a gente está tratando aqui nem é a rede social pessoal, que eu coloco lá a foto do meu cachorrinho, a foto do meu almoço, a foto com a minha família, não é. Também não é aquela rede social fria, institucional, em que a gente coloca lá e a gente nem está acompanhando o engajamento dos seguidores, das pessoas que estão observando, enfim, porque é aquela rede social que precisa só existir para dizer que existe lá. A gente está falando de uma outra rede social, a gente está falando de um outro Instagram, a gente está falando do Instagram de uma pessoa que tem um negócio e precisa utilizar daquele veículo, daquela mídia, para aí a gente vai ver, né? Mas para alcançar novos clientes, para lidar com os clientes que já existem, né? Essa coisa da credibilidade que a gente fala muito em sala de aula. Então, não adianta sair por aí postando o que você quiser. Então, aquela máxima que sempre dizem assim, tem que postar todo dia, tem que fazer do jeito que for. Gente, eu sou muito reticente com relação a isso, né? Eu não acho que tem que postar todo dia, eu não acho que tem que fazer do jeito que for. Tem uma frase que sempre falam assim, o pessoal do marketing gosta muito. Antes mal feito do que não feito. Depende muito, né? Eu realmente não gosto muito de fazer mal feito, né? Eu tento fazer o melhor, Agora, é claro, você tem que agir, né? Mas, enfim, a gente precisa ter estratégia. Depois é que vem a influência. Então, não existe influenciador
mesmo que seja um agente influenciador de viagens, que só queira influenciar aos seus clientes, aos seus seguidores para a sua agência, sem estratégia. Né? Então, as pessoas que estão no Instagram, nas redes sociais, tem gente de todo tipo, tem gente com todo tipo de interesse. Né? Mas as pessoas que estão profissionalmente, elas têm estratégia. Primeira coisa que a gente precisa entender, dentro desse panorama da estratégia, duas coisas básicas, qual é o foco da agência? Até poderia ter trocado esse mapa aqui. Qual é o foco da agência? Quem é a agência? A agência se dedica a venda do quê? A prestação de serviços do quê? Sabe, qual é o foco? Eu sou generalista, eu vendo tudo, estou começando agora, tudo bem, mas você, mesmo generalista, você tem que ter um padrão do que é geral para você. Mas eu faço viagem só para a Ásia, por exemplo, com a Govinda Turismo lá. Se você quiser hoje comprar um pacote da Govinda Turismo, você não vai comprar um pacote para a Europa, para os Estados Unidos, para a América do Sul. Por quê? Porque eles simplesmente não têm. O que eles têm é um foco no Sudeste Asiático, e agora na Ásia de forma em geral. Então, qual é o foco da tua agência? Então, a gente precisa entender quem nós somos primeiro. Porque a partir do que a gente entenda quem nós somos, a gente consegue divulgar quem nós somos. E essa aqui a nossa estratégia. Né? Então, a partir do momento que você sabe quem você é, você vai procurar saber quem é o teu público-alvo. A minha agência é uma agência com foco em wedding, né? Foco em casamentos, por exemplo. Então, eu vou procurar o meu foco, o meu público. Então, adianta eu falar com os mochileiros? Não. Adianta eu falar com pessoas que sejam, sei lá, que queiram ou viajar sozinhos, solteiros? Não. Se eu tenho um foco específico, eu vou buscar atrair pessoas daquele foco. E isso faz um sentido, gente. Durante o nosso encontro aqui, eu vou falar por que faz sentido isso. Mas é lá da questão da varinha de pescar, sabe? Então, assim, é mais interessante, mais eficiente a gente trabalhar com eficiência e atingir o nosso público com eficiência, do que sair disparando aí conteúdo para todo mundo, para de repente um ou outro pegar quem é o do teu público. Eu faço uma alusão à varinha de pescar pelo seguinte: é melhor pescar. Você quer almoçar e quer pegar um peixe, você só quer um peixe. Então é melhor você jogar uma rede e pegar um monte de peixe que não te interessa e vir o teu sozinho, ou até nem vir o teu, porque se espalharam tanto, ou você com uma vara de pescar vai lá e pesca o peixe que você está querendo. Bota a isca direitinho e pesca o peixe que você está querendo. Né? Então, talvez seja mais eficiente a gente jogar a vara de pescar do que jogar aquela rede enorme, vir um monte de peixinho e não vir um peixe que a gente interessa. Então, por que a gente precisa estar nas redes sociais? Por que a gente precisa divulgar a nossa agência? Por que a gente precisa trabalhar comercialmente dessa forma? Né? Se tem tanta gente, vocês podem até me dizer, eu conheço tanta gente que tem agência de viagens e não tem rede social. Eu conheço fulaninho, e eu também conheço, né? Eu também conheço várias pessoas que têm agências de viagens que fatura 5, 6, 7 milhões por mês, né, bruto, e praticamente não tem uma Instagram institucional, né? Então, assim, vai da sua estratégia, né? De repente, pessoas que já têm contas, clientes antigos, etc. Mas eu queria falar sobre por que a gente precisa furar as bolhas, por que a gente precisa se divulgar. Né? Se a gente está no primeiro momento, não sei se vocês estão vendo a minha setinha aqui, tá vendo, Lucas? A setinha? Essa primeira bolha aqui mostra quando a gente abre a nossa agência de viagens. Abriu a nossa agência, temos nosso CNPJ, a gente está aqui, vamos com os primeiros nossos clientes. Quem são os nossos primeiros clientes? São as pessoas que nos conhecem, né? São os nossos parentes, é mãe, é pai, é irmão, é marido, é mulher, né? A gente vai vender para o nosso ciclo familiar e muito próximo, íntimo, né? Você começa a vender para essas pessoas. Né? Mas a sua agência não tem como sobreviver só com essas pessoas, exceto que sua família tenha 1000 pessoas, né? Sei lá, a sua família não é tão grande o suficiente para manter a tua agência. Então você precisa furar essa bolha e alcançar essa outra bolha. Quem são essas outras pessoas? São os amigos das pessoas que te conhecem, é o conhecido do conhecido. Né? Então, é o amigo da minha mãe, é o amigo do meu pai, é a amiga da minha irmã,
né? A pessoa que me conhece, mas não conhece tanto ao ponto de, sabe, encarar eu oferecer alguma coisa diretamente. Né? Eu vou oferecer um pacote de viagens para a Maria, porque a Maria é amiga da minha irmã e minha irmã vai intermediar esse processo. Nesse, até atingir essa segunda bolha, para que rede social? Não tem motivo. Você precisa abrir o Instagram, fazer todas as estratégias para atingir o teu pai, para atingir a tua mãe, para atingir a tua irmã, e até mesmo para atingir a amiga da tua irmã, a amiga da sua mãe. Talvez não. Né? Talvez não. Essa pessoa vai comprar. Não, vou comprar. É o filho do fulano que abriu uma agência agora, eu vou comprar esse pacote com ele. Mas essas estratégias, toda essa presença digital, todo esse movimento que a gente faz é para atingir a essa bolha maior. E quem está nessa bolha maior? As pessoas que não nos conhecem. Então, olha que interessante. A gente, quando abre, a gente vende para a família, depois a gente para os amigos da família, e aí vem o maior desafio, é vender para quem não nos conhece. É por isso que a presença digital é tão importante, porque a pessoa que não nos conhece, aquela que conhece lá, Paz pelo Mundo, ou Govinda Turismo, ou qualquer Thiago Viagens, ou qualquer nome Viagens, ela vai lá no Instagram, e a gente vai falar um pouco de jornada do consumidor, mas ela vai lá no Instagram saber quem é essa pessoa, quem é essa agência. Tem CNPJ, eu escuto isso quase todos os dias, gente. Essa agência de você tem CNPJ, e tem CNPJ há 15 anos. Tem CNPJ? Mas vocês estão no Reclame Aqui? Isso e aquilo outro. Então, você tem que criar uma série de estratégias para atrair um público que não te conhece. E são essas estratégias que a gente tem que nos debruçarmos, né? Então, para as pessoas que não nos conhecem, é mais difícil de você vender alguma coisa de imediato. Porque a gente precisa o quê? Aquela palavrinha que a gente vem falando desde o início, que é credibilidade. Então, hoje, o agente de viagens do futuro, lembra que eu falei do agente de viagens do futuro, que é esse agente influenciador, agente do futuro? A coisa mais valiosa que ele tem chama-se credibilidade. E aí a gente vê, não só o agente, as grandes empresas também. Você vê as empresas que quebram aí, elas perdem total credibilidade. E olha só que interessante, gente, nesse ponto específico. Quando a empresa perde a credibilidade, às vezes, de um parceiro que ela tinha, em cascata, a credibilidade dela é arruinada para todos os outros parceiros. Então, eu vejo muitas empresas recentemente quebrando aí, que às vezes ela começou a se dar mal com um parceiro, começou a falhar com um parceiro, e aí o outro já fica sabendo, nem se deu mal com aquele C, D, E, F, mas aí todos já deixam de comprar com ela. E vira um efeito cascata. Então, a credibilidade hoje é o fator mais importante para uma agente de viagens e para uma agência de viagens também, né? Então, é por esse motivo que a gente tem que criar estratégias para termos essa credibilidade nas nossas redes sociais, para atingir esse público. Então, a gente sempre se depara o seguinte, como, né? É um desafio muito grande. Como criar essa credibilidade viajando pelo mundo, muitas vezes, em press trips, né? Em fan tours. A operadora, que eu sou super parceiro dela, me chamou para fazer um fan tour, e eu vou mostrar essa viagem, não vou mostrar essa viagem. Eu me deparo, gente, todos os dias com pessoas com essas dúvidas. Poxa, professor, mas olha só, eu acho muita ostentação ficar mostrando minhas viagens, eu acho complicado, não sei se meu cliente vai gostar. Poxa, mas a gente tem que entender o seguinte, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é viajar, então eu não viajo de graça, eu viajo a trabalho. Se eu estou mostrando ali é porque eu trabalho com viagens de lazer e as viagens de lazer são daquela forma. Se eu trabalhasse com viagens corporativas, eu mostrava de outra forma. Então, a viagem é o nosso produto, é o nosso insumo, sabe? É o nosso meio de trabalhar. Então, não tem por que a gente não mostrar as nossas viagens, não mostrar de forma que desperte, que inspire, né? Todas as estratégias que a gente pode utilizar
para inspirar as pessoas a atrair essas pessoas, ou a ser nosso seguidor, para depois também comprar alguma coisa que a gente esteja oferecendo, e principalmente, no que a gente está tratando aqui, seja cliente das nossas agências de viagens, né? Então, a gente sempre tem aquela dúvida, mas eu vou posicionar a minha agência na internet como uma loja ou como um criador de conteúdo? Eu, particularmente, sempre falo que o mais interessante é você ser criador de conteúdo da tua agência. E aí você tem um perfil de criador de conteúdo que tem uma abrangência muito maior na música, nos reels, uma série de coisas, uma abrangência muito maior. Você cria esse perfil de criador de conteúdo e você vai ser o teu influenciador da tua agência. Né? Deixa que a tua agência seja a loja. Na aula, aqui não, mas na aula eu falo sobre o funil. Quem teve aula comigo aí já sabe que eu falo do funil, né? Onde estão os criadores de conteúdo, onde estão os jornalistas e comunicadores e onde está o agente de viagens. São papéis complementares, mas diferentes. E aí, essa tal credibilidade, né, mostrando as nossas viagens na internet, dizendo que as pessoas também é possível que elas viajem, e também dizendo para as pessoas que eu estou ali para aprender e mostrar para elas como estar ali, que ela pode estar ali de alguma forma. A gente tem que entender também a diferença entre preço e valor das coisas, né? Porque quando você se debruça para ser um criador de conteúdo, você está criando valor em cima do teu trabalho. Você está criando valor em cima dos produtos pelos os quais você vende. Você está criando valor, porque se fosse para ser só por preço, não precisa criar conteúdo. Para que criar conteúdos se o preço é X mesmo? Né? Se é a operadora que vai te passar o preço, a operadora vai dizer o pacote para você, vai dizer assim, olha, esse pacote aqui para a China custa $5.000. E para que você criar conteúdo se não é para agregar valor àquele pacote? Para dizer, olha, gente, esse pacote é muito bacana, olha que lindo, olha o mergulho que eu dei lá no Ganges, olha lá eu no Taj Mahal, olha lá eu no Butão, como é, se vestir, você vai poder se vestir. Você está agregando valores e não é preço. Quem trabalha divulgando preço, sabe aquelas tabelinhas fixas com preço? Ontem mesmo eu recebi de um agente de viagens, ele falando... foi meu aluno também, ele falou, professor, eu mandei, estou fazendo um grupo, tal, não sei para onde, mandou assim, e tinha um preço. Eu falei assim, olha, acho interessante, mas eu acho que divulgar de cara o preço, as pessoas não vão enxergar primeiramente o teu valor. O valor do teu trabalho não está sendo agregado, não está sendo mostrado no teu flyer aí, no teu produto. Então, assim, preço é uma segunda etapa da criação de conteúdo, né? Preço é uma estratégia que você vai colocar. Gente, quem está com coisinha? Baixa aí, por favor, gentileza, não perca o raciocínio. Então, o preço, você não o valor é o preço mais essas questões subjetivas, aliás, essas questões subjetivas, tudo que você impõe lá do teu serviço, do teu trabalho, do jeito que você vai fazer, vai conduzir, vai colocar. Então é bem importante que a gente tenha isso em mão, para que a gente também ultrapasse aquela questão de como é que eu vou colocar? Vou ficar colocando promoção e preço todo dia? Acredito que não é uma boa estratégia. Então é preciso estabelecer quem são os seus parceiros. Quando a gente abre a nossa agência de viagens, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer os nossos parceiros, né? Quem são as operadoras com as quais eu vou trabalhar? Quem são as consolidadoras com as quais eu vou trabalhar? Quem são os meus parceiros que vão me dar suporte quando eu tiver algum tipo de dúvida? Esse é o grande, mesmo que você esteja sozinho na tua casa, com o teu computador, lidando lá com as redes sociais, fazendo contato com as pessoas, por trás de tudo isso, tem uma consolidadora, tem uma operadora, tem os fornecedores de produtos turísticos, né? Principalmente, gente, não se atrevam, né? A palavra meio esquisita, mas é mais ou menos isso, não se joguem para querer fazer as coisas sozinhos. As operadoras e as consolidadoras estão aí para facilitar o nosso trabalho, para intermediar e para serem responsáveis também, né, pelas nossas vendas. Então, assim, todo o suporte
está aqui atrás com as operadoras, com as consolidadoras. Então, se são essas pessoas, essas empresas, né, as pessoas jurídicas que vão te dar esse suporte, saiba quem são esses seus parceiros, estabeleça quem são esses seus parceiros, 1, 2, 3, tenham mais de um para poder contar. Cada consolidadora, cada operadora tem um perfil diferente. Então, é importante que a gente tenha, poxa, essa daqui eu vou trabalhar com isso aqui, aquela outra eu vou trabalhar com aquele outro produto, né? Claro que no início, quando a gente está dando o nosso primeiro pontapé, a gente vai trabalhar com uma, depois a gente agrega uma segunda, enfim. Isso faz parte do processo de crescimento da tua própria agência, né? E eu acho, eu tenho colocado isso também como uma coisa nova, porque eu fiz para mim, e acho que ficou muito legal, não só porque hoje, depois eu me apresento um pouco mais, mas não só porque hoje eu trabalho com marketing de conteúdo, eu apresento um canal na televisão, eu trabalho com comunicação hoje em turismo, muito mais que com agência de viagens, né? Eu trabalho também com operadora, né? Como comercial dessa operadora, mas principalmente como marketing de influência e também com a comunicação que eu faço lá. Hoje eu sou colunista de alguns jornais, como no portal Uai Turismo, Correio Brasiliense, né? Eu tenho uma revista própria chamada Revista Paz pelo Mundo. Mas o que eu estou dizendo para isso é o seguinte, que para isso eu precisei criar um kit mídia. Para isso, para ter esse contato com esse universo, eu precisei criar um kit mídia. Mas eu acho que uma agência de viagens que está começando a estabelecer os seus parceiros, nem só que está começando, até as mais antigas, é muito interessante ter um kit mídia. Para quando você chegar nas feiras, para quando você chegar nos eventos, para quando você chegar numa apresentação, num momento, numa oportunidade que você tenha de fazer um novo parceiro, você mostre para ele, envia para ele o teu kit mídia e mostra para ele quem é a tua agência, para que eles te conheçam melhor. Então, fazer um kit mídia também faz parte das nossas estratégias. Ter um relacionamento próximo e profissional com o setor é importantíssimo, né? Inclusive por meio das redes sociais. Então, assim, você tem um parceiro, siga o seu parceiro na rede social. Ah, mas às vezes a operadora, que não são empresas tão conhecidas do público final, até porque elas não trabalham com o público final, tem 1000 seguidores, né? E tem muita gente que fala assim, não vou seguir aquela pessoa que tem 100 seguidores, 200 seguidores. Gente, rede social, ela não é rede palestral, para a gente ficar dando palestra, né, de quem nós somos e das coisas que a gente faz. É para a gente socializar. Então, a rede social. Então, siga seus parceiros, siga as pessoas jurídicas, eu estou falando. Siga as empresas com as quais você trabalha, que você admira, que você está acompanhando o trabalho dela. É importantíssimo para a gente de viagens estar sempre acompanhando o que está acontecendo no mercado, né? De olho no cliente, mas também de olho no mercado. As associações fazem um trabalho muito importante. E eu vejo muitos agentes de viagens que não conhecem as associações, né? A ABAV, a principal associação do agente de viagens, que é a ABAV, a Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, faz um trabalho importantíssimo para que os agentes de viagens possam ter um suporte, né, institucional, um suporte de uma associação que lida e que briga pelos direitos do agente de viagem. E eu vejo muitas vezes agentes de viagem não dando tanta importância para associações como essa. Tem outras associações, até porque o turismo é muito capilar, né? Ele vai transita aí por outros setores também, né? Ou mais específicos, como, por exemplo, a hotelaria, tem a BIH, mas também a gastronomia, a Brasel, tem as associações de blogs de viagem, eu já fui presidente de uma, inclusive da BBV, a BB Tour, enfim, tantas associações, a Abracorp, de turismo corporativo, tantas associações que valem a pena a gente se debruçar e entender as principais associações com as quais a gente pode contar, inclusive demonstrando a nossa presença digital para elas, né? Aqui são algumas empresas com as quais eu já trabalhei, né? Acho muito importante vocês terem isso no material também, as empresas com as quais você trabalha, né? Você saber lidar, você entender quais são as empresas com as quais você pode contar, te dá um feedback, te dá uma segurança muito grande quando você vai trabalhar com turismo. Eu acho super importante, na minha trajetória foi fundamental eu participar de projetos. Então não adiantava, eu por muito tempo tive um Instagram que tinha lá 5.000 pessoas,
Quando eu abri o Instagram, ele já tinha 8.000 pessoas, assim, mais ou menos. Quando eu abri, era fechado até 8.000 pessoas. E quando eu abri isso em 2015, faz 10 anos agora, em 2015, eu vi o Instagram crescer para 10.000 pessoas, 12.000 pessoas, 15.000 pessoas, mas em nenhum momento eu tinha profissionalizado aquilo, né? E eu acho que a profissionalização só veio com a participação em projetos. Então, sozinho era muito humanamente impossível, talvez hoje seja mais fácil, mas no meu tempo era humanamente impossível desafiar tantos obstáculos, ultrapassar tantos obstáculos e empecilhos que tinham, né? Para que eu tivesse uma presença digital relevante na internet no setor do turismo. Então, foi preciso que eu participasse de alguns eventos, que eu participasse de algumas ações, de algumas associações, de alguns movimentos e de alguns projetos, para que eu realmente tivesse uma projeção maior. Então, é muito importante, tem muitos projetos em andamento. Né? Tem projetos, às vezes, que são da tua cidade, às vezes do teu bairro, às vezes da tua nacional. Enfim, eu tive o privilégio de participar de alguns projetos grandes nacional, como o próprio Movimento Superaturismo, né, que foi um movimento de resgate da empregabilidade no setor, durante a pandemia, as enchentes também do Rio Grande do Sul. E também, por isso, fui chamado para escrever no Correio Brasiliense, no iTurismo. Depois fui chamado para apresentar um programa na televisão, que eu apresento até hoje, no Travel Box Brasil. E participei também de um projeto da ABA, que era Voar Mais, né, conhecendo o Brasil inteiro, viajando pelo Brasil inteiro para divulgar o turismo pelo Brasil. E hoje eu sou curador de criadores de conteúdo e influenciadores da ABAV, né, a Associação Brasileira das Agências de Viagem, e que vai ter a ABAV Expo no Rio, de 8 a 10 de outubro, no Rio Centro. Então, quem for do Rio ou quem for para a ABAV, fala lá comigo, estarei lá junto com a turma dos criadores de conteúdo, nossos ABAV Creators. Daí, muita gente me pergunta, né? Mas, professor, se eu fosse começar agora, onde eu deveria investir? E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, para não estar falando aqui sozinho. O que vocês acham que é importante, assim? Onde estar? Lucas, fala aí pra gente, por favor. Puxa aí você, hein, Lucas? Essa parte específica eu não sou muito experta, né? Mas eu gosto sempre de participar desse negócio de marketing digital, porque é um negócio que eu estou fazendo um curso online de gestão de turismo, eu estou fazendo inclusive um módulo da professora Maria Viz, que é sobre social media. E ela fala assim que muitas pessoas acham que é só criar uma página, por exemplo, da sua empresa e postar qualquer coisa, igual você falou um pouquinho na aula, né? Às vezes ela fala assim que é importante, se você tiver um planejamento e postar uma vez por semana um conteúdo legal, bacana, que vai atrair pessoas, já vale mais do que você postar várias postagens diariamente que não sejam de tanta qualidade, assim, só para tentar trazer like e tal. Enfim, o início, não sei, talvez a mais básica é Facebook, Instagram, fazer uma página do LinkedIn bacana, enfim, como já tem um pouco de spoiler. Assim, eu lembro da aula de 2023 que eu fiz no Centro Europeu, que você falou muito do TikTok, né? Que a gente fica só pensando que é dancinha, mas o TikTok é um grande impulsionador, que pode ser um grande impulsionador para uma agência de viagem, né? Então, assim, eu acho que é um pouquinho disso aí. Mas você tem bastante para aprender ainda sobre marketing digital aqui. Eu não devia ter puxado você, que já sabia, né? Alguém quer falar mais para eu completar? Alguém gostaria de falar? Onde seria interessante começar? A gente, às vezes, quando fala de rede social, as pessoas acham que é só o Instagram, né? Mas, bacana, obrigado, Lucas. Existem muitas redes sociais, gente, né? Mas tudo bem, a gente está falando do Instagram, com a grande força que o Instagram tem, mas a gente não percebe. O Facebook tem uma força gigantesca. Gigantesca, e principalmente em alguns mercados. Nos Estados Unidos, mais ainda, né? Então, assim, aqui no Brasil também, por exemplo, nós lá na Govinda Turismo, a gente trabalha muito com o Facebook, muito, o público está muito no Facebook, e principalmente quando a gente fala de um público acima dos 50 anos. Né? Mas tem o LinkedIn aí para quem tem um perfil mais profissional, quer fazer viagens executivas, viagens corporativas, o Mice, enfim, ou o TikTok. E o TikTok tem algumas peculiaridades, né? Como, por exemplo, o TikTok, ele já foi por muito tempo taxado como aquele aplicativo aquela rede social de dancinhas, de brincadeira, de criança, talvez até seja grande parte ainda hoje, né?
Mas o TikTok cresceu muito e também o TikTok ganhou outros aspectos. Hoje, marcas de luxo estão no TikTok, grandes jornais estão no TikTok. O TikTok patrocina pesadamente programas de televisão, né, como o próprio Big Brother, enfim, para ter mais relevância. E mais que isso, os grandes birôs de turismo também já faz anos que vem entrando paulatinamente no TikTok. E o TikTok ainda tem uma outra peculiaridade, mas eu vou falar no final, para não dar spoiler. Vou falar agora. Mas o TikTok, hoje, diferente de todas as outras redes sociais, o TikTok se tornou um buscador. Hoje, existe como experiência do consumidor, principalmente do consumidor mais jovem, ele ir pesquisar no TikTok o que ele ou os pais dele ou nós pesquisávamos no Google. Então, tem gente hoje que pesquisa primeiro no TikTok e depois é que lembra do Google. O Google será? Aí fica a dúvida, né? Será que o Google será o novo Facebook, né? Porque muita gente pesquisa também no chat GPT e tem muitos resultados interessantes, mas como rede social, a gente está falando aqui em redes sociais, o TikTok, diferente do Instagram, ele hoje já é um buscador. E isso vai mudar muita coisa na jornada do consumidor, né? Aqui alguns números, acho que é importante a gente trazer alguns Thiago, números. só por curiosidade, como que é esse buscador no TikTok? É de todo tipo de assunto? É possível buscar lá no TikTok? Tipo, desde escola ou mais parte de diversão, assim? Não, o TikTok, o que é que acontece com o TikTok? Quando você digita lá melhores restaurantes de Curitiba, por exemplo, no Instagram, vai aparecer um monte de conteúdo lá, vai mostrar os restaurantes lá, mas vai aparecer um monte de conteúdo, perfis, tal. É uma confusão. Então, por quê? Porque o Instagram nunca foi um buscador. Quem é o nosso buscador maior hoje? O Google. O Google é o buscador. Quando você quer assim, o que fazer em Curitiba, o que fazer em Maceió, o que fazer em Manaus, as pessoas digitam lá no Google. Pá, tradicionalmente, já posso falar assim. Hoje, se você digitar a mesma coisa no TikTok, o TikTok te dá organizadamente vários conteúdos sobre isso. E isso é uma grande revolução, porque o TikTok deixa de ser apenas uma rede social para ser um buscador daqueles conteúdos. Então, por exemplo, os criadores de conteúdos que estão lá ganhando dinheiro fazendo conteúdo que paga até o que o Instagram não paga, ele está lá fazendo 5 restaurantes de Curitiba, 10 restaurantes de São Paulo, o que fazer em Maragogi, o que fazer em Paris, está lá fazendo esse tipo de conteúdo, as pessoas estão procurando e está caindo nele, como procurava no Google antes. E caíam em outras coisas, caíam em matérias, blogs, etc. Isso muda muita coisa. A Focusrite, ela traz sempre informações, isso aqui é de setembro do ano passado, dizendo que 72% dos viajantes consultam conteúdos de influenciadores, bloggers, vloggers, para planejar suas viagens. E isso é um fato importante, mas a gente tem que agregar esse fato também à questão de qual é a nova jornada do consumidor, né? O consumidor, pensando assim, quem tem um pouco mais de idade aí vai poder me entender, mas pensando assim, antes da internet, a pessoa para viajar, ela ia numa agência de viagem física, perguntava para o agente de viagens para onde era legal viajar. O agente de viagens tinha acabado de chegar de uma viagem, sei lá, de Nova York, diz: olha, Nova York está muito legal, você pode fazer isso. E inspirava ali a pessoa a viajar. Hoje, com o advento, claro, da internet, todas as funções digitais e principalmente das redes sociais, a relação é muito outra. O cliente chega até você, e aí nem mais na tua agência física, né? Praticamente não existem agências de viagem física, exceto as de shopping, mas pouquíssimas, ou no interior, assim, que tem mais algumas físicas, mas ela chega no teu WhatsApp, às vezes tem agência fixa, mas a pessoa manda o WhatsApp, porque ela conhece o agente de viagem. Vai chegar no WhatsApp, o cliente repleto de informações, cheio de informações. Então, só voltando aqui para dizer que olha a importância do Facebook, a importância do Instagram. Claro que isso aqui, a Focusrite, é o mercado americano, não é o brasileiro. Né? E no mercado brasileiro, também tem uma pesquisa que mostra que 90% dos entrevistados falam que seguem canais de YouTube, Facebook e TikTok, né, para estabelecer suas viagens. Então, e utilizam as redes sociais como fonte de informação para suas viagens.
né? Então, claro, não é novidade trazer essa informação, dizer que todo mundo quando quer viajar, até porque quando nossa própria experiência, a gente vai lá e vê Instagrams e Facebooks e TikToks e etc., e YouTube com relação à viagem. A diferença sempre foi, por isso que eu não queria ter falado do TikTok, mas a diferença sempre foi o seguinte, de que quando você está vendo o Instagram, né, você está passando ali o Instagram, a tua experiência é ver o Instagram de uma forma bem rápida, né? Ó, você vê assim, você curte, não lê às vezes, a tua experiência é muito fugaz. Qual é a diferença, né? Quando você, por exemplo, a pessoa quer viajar, que ela entra no Google e procura o que fazer em Maragogi, ela cai em várias matérias de jornalistas, de blogs, de comunicadores, né? Essa é a diferença da jornada do consumidor. Então, o consumidor se inspira nas redes sociais, vai no buscador, né? Agora, o que é disruptivo aí? Porque a rede social está virando seu próprio buscador, né? Então, o cliente, o consumidor que não quer mais ler alguma coisa, ele vai ver só o vídeo mesmo lá no TikTok, ele vai ver, eu quero só saber quais são os melhores restaurantes aqui sei lá, Porto de Galinhas. Aí ele vê aqui que um vídeo, um cara fez 10 restaurantes, o outro fez 5, ele vai fazer uma média ali, todo mundo falou desse, então esse aqui deve ser bom, tal. É mais ou menos assim que acontece. Então, a jornada do consumidor, que é esse ponto muito importante que a gente está tratando agora, ela é uma jornada muito diferenciada, né? Do consumidor que ia lá na loja, se inspirava, comprava. Hoje, o consumidor ele vai para a internet, vai para o Google, pesquisa no Google, cai numa matéria, lê aquela matéria, volta para a internet, pesquisa uma coisa, traz outra, vai não sei o que, liga para você, manda um WhatsApp, você diz uma informação, ele volta para o Google. Então, é uma jornada muito... não é cíclica, me faltou a palavra de dizer assim, de cobrinha. É uma jornada bem diferenciada. Então, gente, Opa. Então, o que a gente viu hoje aqui, né? Para que a gente possa arredondar aqui, bater um papo também sobre essa estratégia, né, do posicionamento na rede social. Tem uma questão que eu sempre gosto de falar sobre credibilidade, que eu acho que é o ponto mais importante que a gente tem para trazer. Eu tenho um amigo que tem uma operadora de viagens, e ele apresenta um programa na televisão, assim como eu, enfim, no mesmo canal, inclusive. E ele está sempre no YouTube, está sempre no Instagram, né, nas redes sociais dele. E ele conta uma história assim, que um dia um cara ligou para a agência dele e falou assim, olha, eu queria viajar com a minha família, eu, minha mulher e minha filha, e eu gostei muito desse pacote do Egito que você vende. E ele disse, e a mulher dele que trabalhava nisso, a mulher dele falou, não, tudo bem, como é que você quer fazer? Quer que eu te mande o material? Não, eu já vi a viagem toda, eu já queria pagar, à vista. Ela falou, tá, tudo bem. E o cara foi lá e pagou R$140 mil à vista para ele. E eles ficaram assustados, do tipo assim, nossa, cara nunca viu a gente, nunca encontrou a gente, não sabe nem, e teve coragem de depositar R$140 mil. E ele falou assim, nossa, que coragem, né? Aí ele disse que quando chegou na viagem, ele pegou a pessoa, o cara, e falou assim, olha, tudo bom, fulano? Olha, eu queria saber, que eles passaram muitos dias juntos. Eu queria saber, nossa, que coragem. Contou para ele, nossa, que ficou muito surpreso, que ele depositou R$140 mil à vista, tal. E ele falou assim, como você teve essa coragem, né, de fazer isso? Você nem me conhecia. Ele falou, não, mas eu te conhecia. Ele falou, não, mas me conhecia da onde? Ele, não, eu te conhecia do Instagram. Eu te conhecia do YouTube. Ele falou, do Instagram. E ele teve foi nesse momento que ele teve a dimensão do poder da credibilidade que ele poderia ter ali no Instagram. Faz sentido para vocês isso, gente? Né? Então, assim, o que a gente mais vende nas nossas redes sociais é a credibilidade daquilo que a gente vende. Né? Então, a gente vende a credibilidade daquilo que nós somos. Oi, Aline. Tá piscando aqui. Deixa eu ver se... Eu vi que tinha um monte de coisa no chat, eu não falei nada. Oi, Wagner, pode dizer aí, querido, por favor. Boa noite.
Eu estou começando agora, tem 3 meses que eu abri minha agência. E eu tenho visto muito comercial, né? A partir do momento que você começa a trabalhar com agência, o Instagram te fornece várias coisas, né? E dentro dela tem lá sistema para agência, faça o seu pacote de imagens, né? De marketing e tal. O que você aconselharia, por exemplo, nós que estamos começando, por exemplo, porque a gente precisa começar com o marketing, começar com, né, trabalhar essas imagens, e a princípio não temos, eu falo por mim, assim, não tenho tanta viagem nacional ou internacional que seja, para começar a fazer essa divulgação de uma forma mais real, mais vivida, né? Do que pegar uma imagem da internet, enfim. E assim, eu coloco algumas fotos de algumas viagens que eu fiz, Europa e tal, do Brasil também. Então eu tento trazer essa coisa da humanização. Mas o que você me aconselharia nesse início? Tipo, Wagner, contrate alguém para fazer essa divulgação, esse marketing, essas postagens e tal. O que você tem conselho para a gente, por favor? Excelente pergunta. Aline, você quer perguntar junto ou já tento responder junto, se for parecido? Oi, Aline. Na verdade, me surgiu uma dúvida com acho que é o William, que acabou de falar. Ele disse que abriu a agência dele já tem uns 3 meses, né? E eu só queria saber se ele está tendo muita dificuldade ainda com as vendas, se ele já conhecia muito bem o produto antes de abrir a agência. Tá, legal, ótimo. Então, as duas, deixa eu tentar responder os dois que fazem o mesmo sentido. E faz sentido também com o nosso slide aqui do nosso passo a passo, de tudo que a gente viu aqui hoje. Wagner e Aline também, excelentes perguntas e colocações pelo seguinte, gente. Wagner, até num dos slides lá eu falo sobre isso. Então, assim, é bem importante que você pergunta, porque são os nossos primeiros passos, né? Então a gente precisa entender primeiro o quê? O que a gente falou aqui hoje? Que a gente precisa entender quem é a nossa agência, qual é o foco principal da nossa agência, né? Então, assim, antes de você contratar um mídia, social media, antes de você contratar alguém, antes de você mesmo fazer, mesmo que você queira fazer, entenda quem é a sua agência. Para quê? Por exemplo, eu vou dar exemplo de cada um desses. Por exemplo, eu já atendi pessoas que estavam divulgando hotéis de luxo, porque achavam aqueles hotéis lindíssimos e maravilhosos, mas trabalhava com público C. Então, assim, não faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido você divulgar produtos que sejam do público C para atrair, porque tem preços melhores, se você trabalha com posicionamento de produtos mais caros. Também não faz sentido. Então, primeira coisa que tem que entender, o passo a passo do zero, gente. Isso aqui eu nunca expliquei em sala de aula, e eu vou levar isso daqui para a sala de aula. Entender quem é a tua agência, qual é o foco principal da tua agência. Entendi, eu sei o que eu quero, eu fiz uma breve pesquisa de mercado, sei que tem campo para isso, vou tentar esse caminho mesmo que eu mude depois. Segundo passo, entenda quem... eu quero responder a tua pergunta. Entender para quem estamos divulgando, a diferença de vender para os conhecidos e desconhecidos, já falei sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte: o segundo passo seria entenda quem são os seus parceiros. Então, eu, no teu caso, não contrataria ninguém nesse momento. Não, porque é uma despesa que você não vai ter retorno, porque você está começando, um social media ele vai te demandar um monte de coisa, vai querer fazer tráfego pago, vai querer entrar num universo, por exemplo, que hoje, 15 anos depois, a Govinda está pensando em ter agora. Não tem. Quem faz é organicamente. Quem faz somos nós mesmos que fazemos todo o conteúdo lá. E hoje a gente sentiu a necessidade de contratar essa pessoa. Olha só, 15 anos depois. Pode ser que você tenha necessidade daqui a um ano? Pode. Aí vai de cada experiência, né? Mas nesse momento, eu contaria com o material dos teus parceiros. Quem são os teus parceiros? Principalmente
as tuas operadoras de viagem com as quais você vai trabalhar. Então, trabalha com esse material, trabalha com o material das tuas viagens, porque você está, nesse momento, inspirando as pessoas a fazerem o que você fez. Né? Então, se você viajou, para onde você viajou, Wagner? Eu fui Paris, Londres, Madrid, Portugal. Olha só, lugares maravilhosos, super comerciais, bom de venda. Então você pode fazer uma semana de conteúdo de Paris, outra de Espanha, outra de Portugal, outra de, enfim, e vai fazendo conteúdo sobre as viagens que você fez. É excelente. Eu acho que nesse momento contratar um social media vai te dar uma despesa desnecessária e você também não vai ter tanto conteúdo para passar para ele. Desde se você tivesse a quantidade, por exemplo, nós temos mais de 200 mil fotos para entregar para um social media trabalhar. Fotos e vídeos, etc. Então é diferente, né? E aí você aproveita essas suas viagens, vai lá na tua operadora que seja parceira sua e diga, olha, o que você tem aí de Madrid? Porque eu cheguei de Madrid agora, eu quero ver se eu tenho público para Madrid. Ah, tem essa lâmina, tem esse material, tem esse pacote. Tenta estudar aquilo e ser bom naquilo que você tem na mão. E não querer divulgar porque vai divulgar. Lembra da varinha de pescar? É mais ou menos isso. Tá? Então, a gente falou também sobre entender, né, por que a gente está fazendo tudo isso, porque a gente precisa ultrapassar aquelas bolhas, é bem importante a gente entender, né, que a gente precisa falar para quem não nos conhece. A gente também falou aqui sobre criar estratégias para atrair e vender para novos públicos, né, mostrando as viagens, criando conteúdo, construindo valor, e não preço, né, preço é uma coisa diferente de valor. Valor tem questões subjetivas envolvidas. Por exemplo, no teu caso, né, Wagner? É você chegar, mostrar um pacote de um lugar que você foi, que você está dizendo que é melhor ir naquela rua do que naquela outra, isso tem um valor agregado. Né? Então, esse valor tem seu preço. Entendeu? Então, Vou para o Chile também. Estou focando bastante no Chile. Eu estou voltando a segunda. Então, e aí eu acho que você tem que aproveitar essas viagens que tanto você foi quanto que você vai para estudar o destino. Então aproveita para estudar o destino, porque quanto mais você entende do destino, melhor você divulga o destino, melhor você vende o destino. As pessoas querem curadorias assertivas. As pessoas querem, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem pavor a frio. Eu falei, não, mas não faz frio. Ela, Thiago, mas eu fui, ela já viajou com a gente. Ela, Thiago, eu fui para o Vietnã e fez 22 graus. Eu morri de frio. Eu falei, nossa, eu que moro em Curitiba, 2 graus é frio para mim, né? Então, assim, você precisa entender o destino, você precisa entender o cliente para ter melhores resultados nos teus negócios, né? Então, trabalhar junto com parceiros, operadoras, como eu te falei, as consolidadoras, vai te dar esse suporte para dizer, olha, eu nunca, mesmo que o lugar que você não tenha ido, mas olha, eu tenho uma cliente aqui que quer ir para a Tailândia e ela quer saber se é frio ou quente, tá? A operadora vai te ajudar nisso, além de tudo que você tem na internet. Né? Então, assim, mas claro, o local que você foi, dar mais credibilidade às pessoas, porque você foi, você vai dizer, olha, é o mercado, é a rua, é aquela loja, é o melhor queijo, é o melhor castanha, é o melhor passeio, é o melhor montanha, né? Então, acho que, e aí vai da pessoa também querer te conhecer, ou se ela já te conhece, e acreditar naquilo que você está falando. Sim. Então, trabalhar sempre juntos para ter um relacionamento próximo e profissional com o setor, né? Então, assim, nenhum agente de viagem está sozinho, trabalhando sozinho, né? Sem as associações por trás, sem estar entendendo o que está acontecendo com o mercado, entenda o que está acontecendo com o setor, né? É a questão dos impostos, é a questão das políticas públicas, é a questão do, enfim, até para que você compartilhe conteúdo de valor agregado, né? Que não seja necessariamente uma viagem, mas que seja de interesse do teu cliente. É muito importante ter isso em mente. Né? Na estratégia, escolha um melhor caminho. Não existe uma fórmula, gente. Por isso que eu não trago fórmulas mágicas. Já me chamaram para dar cursos para não sei o quê. E eu me recuso porque eu acho enganação. Porque eu acho que o algoritmo não diz nada a ninguém. Não tem o melhor horário, não tem a melhor forma. Cada um tem que descobrir o seu. Porque o meu cliente é diferente do seu. O meu cliente pode, por exemplo, eu vou dizer qual é o horário do meu cliente. A minha cliente, que a maioria são mulheres, né? 80, 90% são mulheres acima de 50, 60 anos, elas gostam de serem atendidas a partir de 7 horas da manhã. De 7 às 9. De 9 às 5 horas da tarde, eu posso mandar a mensagem que for.
10% me responde, ou menos. Agora, quando chega de 5 às 7 horas da noite, elas me respondem de novo e nada mais. Aí, no final de semana, elas me respondem de novo. Então, eu praticamente só trabalho nesses 2 horários. Porque eu sei que se eu faço outras coisas durante o dia, mas para atender a elas de forma alguma. Então, você tem que entender qual é o teu cliente. De repente, o teu cliente é o cara que acorda mais tarde, ou que dorme mais tarde, que vai querer falar com você mais tarde, que tem um acesso a você diferente. Então, não existe essas... Escolha o seu melhor caminho, né? Não existe uma fórmula, não existe uma coisa que é mais certa que a outra. Vá tentando, tentando acertos e erros. Ah, fiz isso, deu errado, volta, faz outra coisa, cria uma outra estratégia perto daquilo, né? Alguns dados importantes de se comunicar de forma direcionada e eficaz. Melhor a questão da varinha que eu já falei. Gente, e depois de criar suas próprias estratégias, está na hora de agir, né? Então, abre o teu Instagram. Meu Instagram é fechado. Abre o teu Instagram, profissionaliza o teu Instagram, faz o material do teu Instagram, faz os teus stories como os bastidores da tua viagem, da tua agência. Nem sempre a gente está viajando, gente. Eu viajo bastante até, viu? Enfim, quando eu comecei e quis me dedicar a essa profissão, não sabia, eu sonhava em viajar quanto eu viajo hoje. Então, eu realizei um sonho, assim, realmente, de transformar as minhas viagens no trabalho. Hoje eu viajo uma vez por ano, 2, até para o Sudeste Asiático, já fui para a Índia, conheço 35 países, Sri Lanka, Maldivas, enfim. Estou indo agora a convite da Flórida para a Flórida, estou indo a convite do Chile, do governo do Chile para o Chile. Então, assim, tudo isso é trabalho, é um trabalho que vocês vão fazer também, né? E eu acho que o agente de viagens não pode ficar, para a gente finalizar com esse slide, o agente de viagens não pode deixar de estar antenado com o que vem por aí, né? Por muito tempo, os agentes de viagens acharam que a internet não ia dar em nada, que as OTAs, né, as Online Travel Agencies, não iam dar em nada, que aquilo tudo não ia dar nada, e as coisas funcionando, e aí surgiram os Airbnbs, os Books, o Decolar, e todas as OTAs que hoje são consolidadas no mercado, e o agente mais antigo que achava que era só, para onde você quer ir? Para Paris, tá aqui, ó, Paris, e pronto, sem falar, sem se dedicar, sem criar nada, sem criar conteúdo, inclusive, para o seu próprio cliente, ficou para trás, se aposentou, mudou de carreira. É uma profissão ruim, uma profissão difícil? Se você souber a fácil, me fala, né? Se você souber uma profissão que é fácil, me fala, porque eu estou procurando também. Mas é uma profissão que cria um lifestyle para a pessoa, né? Você não vai ficar... Talvez você não fique milionário trabalhando com uma agência de viagens. Conheço alguns que ficaram, né? Quem criou suas próprias agências, criou seus próprios impérios. É um caminho a ser seguido, mas mais antes de tudo isso, é um lifestyle, é um estilo de vida. É um estilo de vida de quem gosta de viajar, de quem gosta principalmente de pessoas. Os meus alunos que estão aqui sabem, né? E quem está assistindo também, nos assistindo no gravado, sabe que eu sempre falo que o turismo é feito de gente para gente, né? E nenhuma tecnologia vai tirar isso, dificilmente vai tirar isso, né? Principalmente de nós latinos, essa possibilidade de perguntar ao outro é muito difícil, mas eu falo disso no final. O que eu quero... Tiki tá ótimo, né? Tiki-toque. Tiki-toque. Então, é isso que eu estava adiantando, né? O que é que vem por aí de novo, né? Nem é novo, mas o TikTok é um buscador agora, então isso pode mudar toda a jornada do consumidor. O que é que as pessoas vão procurar no Google se elas conseguem... Então, assim, tudo está em aberto ainda, se elas conseguem ver aquilo no TikTok. Quando os vídeos do TikTok melhorarem, criarem mais credibilidade, talvez as pessoas deixem de ir para o Google, é uma grande incógnita, né? Novas startups de tecnologia no turismo. Olha que interessante, algum tempo atrás vieram várias startups, invadiram o turismo, né? Criando essas OTAs que eu acabei de falar, Airbnb, Booking, Decolar, né? E tantas OTAs de venda de passagem aérea que a gente conhece. O próprio Google né, uma agência de viagens que linka lá as viagens com as operadoras e se tornou um grande afiliado das operadoras. Então, mas novas startups estão vindo aí com novos meios de pagamento, facilitando o turismo. Acho que o Wagner até colocou, né? E que tem várias pessoas oferecem uma série de coisas. A gente fala isso muito lá no nosso curso do agente
do agente de viagens, né, que no meu módulo eu falo muito sobre isso, um agente influenciador de viagens, lá no Centro Europeu. Acho que, inclusive, quem se interessar pelo curso, tem alguém responsável aqui pelo curso para falar sobre isso, quais são as cadeiras, os módulos e tudo. Eu acho que é bem importante a gente se interessar pelo que vem no futuro. Então, assim, o novo comportamento do consumidor, né, com relação às empresas de turismo, o caso da American Airlines, né? Então, assim, antes as pessoas procuravam só, agência, companhia aérea é tudo igual, me vê aí a que tiver mais barata. Hoje as pessoas já não quero viajar por fulano de tal. Eu não gostaria. E eu escuto gente todos os dias. A gente tem os nossos bloqueios lá na Govin Turismo, a gente tem os nossos bloqueios. Às vezes o bloqueio é por Londres, o bloqueio é pela Turquia. Tem gente que diz, não, eu não quero ir pela Turquia, tá tendo terremoto, tá tendo não sei o quê. Ou eu não viajo de tal companhia aérea, eu prefiro ir de Emirates, eu prefiro de British, eu prefiro não sei do quê. Então isso é um novo comportamento do consumidor que entende quem são essas empresas. Né? O consumidor que sabe que tem tanta informação chegando para ele, antigamente isso não acontecia. Era mais barato e tá bom, todo voo é igual. Hoje, para o consumidor, nem todo voo é igual. Né? Por isso que a gente tem, inclusive, por isso que surgiu agora esse curso nosso lá no Centro Europeu das passagens aéreas. Lucas, qual é o nome do curso mesmo? Nem eu sei. Mas é O nome específico eu não sei, mas é para aprofundar. Pode falar, por favor, Luciano. Expert em passagens aéreas. Isso aí, expert em passagens aéreas. E vem desse novo comportamento do consumidor. Porque, olha só, antigamente era isso. Qualquer passagem estava pronta, qualquer companheiro, tudo igual. Hoje as pessoas com tanta informação viram que não, é tudo igual. Por isso que o expert de passagens aéreas faz com que você também tenha noção e tenha dimensão de como conduzir a tua venda, principalmente num mercado que comissiona muito mal ainda. E olha só, uma outra coisa que eu acho super interessante que vem por aí são as viagens sem bebidas alcoólicas. Né? Que coisa interessante, não, parece não fazer sentido. Mas você já pensou que as pessoas também viajam para conhecer bares e restaurantes? Se as pessoas viajam e cada vez mais as pessoas... Eu acabei de chegar de uma feira de vinhos no Rio Grande do Sul, a Wine South America, e lá várias empresas estavam lançando espumantes sem álcool para um público grande e cada vez maior de bebida alcoólica. E o que é que isso impacta no turismo? Eu fiquei pensando. Impacta porque a viagem de uma pessoa que bebe pode ser que seja uma viagem diferente da pessoa que não bebe bebida alcoólica. Né? Uma pessoa que bebe bebida alcoólica pode querer fazer um tipo de viagem e a pessoa que não bebe bebida alcoólica pode querer fazer um outro tipo de viagem. Ou não também, tá tudo em aberto, né? Mas, assim, é bom ter isso em mente, assim. Por exemplo, se você tá com um grupo e você sabe que, por exemplo, eu tenho isso todos os dias na Govinda, porque o nosso grupo, a maioria, para não dizer não, mais de 90%, às vezes são de vegetarianos, porque a gente faz muitas viagens para a Índia, né? O nosso foco principal é Índia. Então, nosso grupo então a gente tem que pedir no voo alimentação para vegetariano, às vezes vegano, a gente tem que ver as cidades, a questão da alimentação. A maioria não bebe bebida alcoólica. Então, programação que seja assim, uma noite com vinhos, não interessa. Uma noite que vai fazer de caipira, não interessa. Entendeu? Então, isso faz sentido. E uma grande tendência do turismo, que são as viagens para relaxar, os spas e as viagens offline. Isso está crescendo bastante no turismo, principalmente no turismo de luxo. Gente, passei 5 minutinhos aí, né? Mas olha, esse é o meu site, eu tenho uma revista também, Paz pelo Mundo, agora o site é revista, onde a gente está colocando sempre as nossas matérias lá, sou professor do Centro Europeu, com muito orgulho, de onde eu fui aluno também, né? Um dia eu fui aluno, estive aí do lado de vocês também, assistindo aula, fazendo o curso. Eu acho que é um grande diferencial quando a gente tem essa busca, né, pelo conhecimento, torna o profissional um grande diferencial, porque o profissional hoje, cada vez mais, eu tenho notado que o profissional que está antenado,
que procura assim, estudar, procura conhecer, procura aprender, procura estar nos fan tours, procura estar nos eventos, cria relacionamento, tem uma presença digital interessante, é o profissional que está lá na frente. É o profissional que está lá na frente, não só agente de viagens, mas um profissional do turismo, de uma forma geral. Você pode estar aqui fazendo um curso de agente de viagens, mas depois você pode, como eu, né? Pode se enveredar para o outro lado, ser um marketing do turismo, trabalhar com operação do turismo, trabalhar no check-in do aeroporto, trabalhar em companhia aérea, tanta coisa que você pode fazer dentro do turismo, né? Acho que o agente de viagem, o curso, é um pontapé, e para mim foi um pontapé, né? E eu tenho certeza que pode ser um pontapé para muitos de vocês também. É isso, gente. É isso, Lu. Nós temos mais alguns minutinhos, Amanda. Deixa eu ver, a Amanda está aqui. Gente, alguém queria falar alguma coisa? Como é que estão? Deixa eu responder do chat, gente. Deixa eu só ver uma questão do chat rapidinho. Tem tanta coisa que eu acabei não vendo. Eu vou ver em 2 minutos aqui. Curso de viagem, certo? O Horácio estava aqui, meu querido Horácio. Vamos lá. Sempre mostro as minhas viagens. Tá, legal. A Débora falou que sempre mostra as viagens. O público nas redes sociais se interessa mais. Exato, Débora. E, consequentemente, sai mais vendas, as pessoas ficam com vontade de viajar, exatamente. E eu tenho mostrado cada vez mais as viagens de um lado profissional, porque o meu estilo de viajar, o meu estilo de me comunicar é B2B2C. Então, da mesma forma que eu falo para o consumidor final, eu falo para o mercado também. Então, é uma outra forma de se comunicar. Para mim é muito fácil, o Dário falou. O Dário não, a Maíra. Para mim é muito fácil tirar o visto fazer o visto americano, entrar em contato com a escola, universidade. Não entendi sobre o visto, depois você me manda direitinho. Kit Media é uma identidade visual? Não, Marcelo, não é a identidade visual, mas tem que ter uma identidade visual. Né? O Kit Media é o que você é o que você faz. Né? Identidade visual é só a tua cara, mas o Kit Media eu posso também passar para vocês alguns modelos de kit media. Podia ter aberto até aqui o meu, mas agora não dá tempo mais, né, gente? Mas o kit media diz assim, olha, minha agência atua em Curitiba, eu tenho tantos clientes, é como se você fosse se apresentar para uma operadora de viagens para que ela fosse teu parceiro. O importante é estar onde o seu público está, com certeza. Tenho dificuldades nas redes sociais. Não tenha dificuldade. Você não precisa aparecer. Gente, não precisa aparecer para humanizar as redes sociais, tá? Você pode colocar lá, você pode escrever. Agora, você tem que ter uma estratégia, uma presença. Então, você pode colocar uma foto, você pode escrever. Você não precisa fazer vídeo, você não precisa fazer reels, nada disso. Você precisa ser do jeito que você quiser. Sabe qual é a coisa mais difícil da rede social? Ser autêntico. É a coisa mais difícil da rede social. Investiu em boca a boca, o Marcelo, porque a maioria dos clientes não usam redes sociais. É uma estratégia, já falei no início. Tem gente que vende 5 milhões de reais e não tem rede social praticamente. Então, é uma estratégia, só que aí o teu boca a boca tem que ser uma boca bem grande hoje em dia, né? Porque tá todo mundo nas redes sociais, enfim, mesmo quem não te conhece, quer uma credibilidade, né? A credibilidade é o que está lá mostrado nas redes sociais, muitas vezes. Investiria no YouTube também. Sim, eu não coloquei YouTube. Sim, o YouTube é importantíssimo. Acho que eu não coloquei, Luísa, mesmo. Ótima lembrança. O YouTube é importantíssimo. Acho que eu não coloquei mesmo no material no YouTube. Eu vou até encaixar o YouTube, sim, também. Não coloquei. Tá certíssima, Luísa. O Google trabalha com o YouTube, exato. Quando você digita no Google, cai no YouTube. Muita gente falando aqui do YouTube. A Débora falou. O YouTube é importantíssimo. Eu coloquei aqui, foi totalmente errado não ter colocado. Então, o rapaz que abriu as agências, mesmo pacote, encontra todos os gratuitos no Canva. Mesmo pacote você encontra no Canvas. Marcelo falou, não entendi. Mais de vídeos, etc. Encontra também. Bom, pode perguntar, Luciana. Você falou sobre o TikTok, né? É um público mais jovem? Se é um público mais jovem? Isso. Sim, olha, o que a gente sabe de TikTok, se você até digitar no Google, isso vai aparecer. Vai te dizer lá que é um público maioria
13 a não sei quantos anos, tal. É, de fato, um público mais jovem. Você vê até pelo conteúdo que é apresentado lá, né? Então, assim, se a gente for pegar, assim, estereotipar as redes sociais, poderíamos dizer o seguinte: o público acima dos 50 anos está no Facebook, o público até 50, de 30 a 50 anos está no Instagram, e o público abaixo dos 30 anos está no TikTok. Vai ficar mais fácil. Oi, quem levantou a mão que eu não consigo ver quem é? Foi eu, Aline. Oi, Aline, tudo bem? Me tira uma dúvida. Para vender pacotes, passagens aéreas internacionais, tem que ter o CNPJ ME, o microempresa, ou não tem nada a ver? Se para vender os pacotes, você precisa ter como parceiro uma operadora de viagens. Aí cada operadora vai pedir uma documentação para você. Claro que a primeira delas vai ser teu CNPJ, tá? Então, assim, então, mas aí você tem o MEI, né? E tem o microempresa, e não microempresa individual. Não tem nada a ver? Não, eu não acredito que não. Depende de cada operadora. Pode ser que a operadora X só aceite aquele tipo de CNPJ e a outra aceita. Então, vai de qual você vai ter relacionamento. Você vai preencher a ficha nas operadoras e vai vendo a qual aceita o teu estilo de CNPJ. Mas eu acredito que todas aceitam MEI também, tá? Eu tenho o meu perfil pessoal no Instagram e no TikTok também. Você acha interessante fazer desses perfis um perfil profissional? Ou abrir um novo? Se você precisa fazer um perfil profissional ou mudar o teu que você já existe, eu acho que vai depender do que você sinta. De repente, se tem muita gente lá que já te trata profissionalmente, é mais interessante você abrir aquele perfil. Se não, eu faria outro. Se você sente falta de tempo pessoal, eu faria outro. Eu vou te confessar que eu tenho outro pessoal, assim, que eu tenho, sei lá, só o pessoal da família e mal uso, assim. Porque o meu profissional vai tão, assim, tem tanta coisa pessoal que eu nem tenho mais estratégia para o meu pessoal. Entendi. Mal. Então vai do que você sentir, assim, de repente, se você tem muita gente lá que já te segue profissionalmente, querendo coisas, vale a pena você abrir. Se não, eu pode fazer outro tranquilo e começar do zero outro. Acho que não vai fazer, não vai ter problema. O que mais, gente? Pra gente encerrar. Eu não sei. O que mais aí? Quem é o cachorrinho? O que mais, gente? Nada mais? Podemos encerrar? Quem pode. É você que não baixou a mão, Aline? Deixa eu abrir todo mundo aqui agora. Agora eu vou ver melhor. Nossa, quanta gente! 43 pessoas. Gente, gostaram da aula? Como é que foi? Todos juntos? E aí, só estamos nós na sala? É isso, Maxwell. Obrigado, Maxwell. Tá, só garantir aquela que posso encerrar a aula para ela estar gravando. Gente, mais alguma pergunta para a gente encerrar? Não? Tudo ok? Beleza? Então, gente, é isso. Muito obrigado. Eu super agradeço por todos terem participado desse encontro hoje. Espero que possamos nos encontrar lá no Centro Europeu também. É uma instituição fantástica que eu tenho muito orgulho de dar aula, de estar lá junto, porque cria essa grande comunidade aí para as pessoas que também estão nos assistindo no gravado, né? Cria essa grande comunidade aí que a gente pode estar sempre compartilhando ideias. Às vezes as pessoas têm profissionais, né? Têm dúvidas e querem compartilhar nos grupos que a gente sempre mantém lá de ex-alunos, né? Lucas está aqui para comprovar. Então a gente está sempre tentando nos dar as mãos, né? Para que a gente possa ir caminhar juntos. Não esqueçam que o turismo é feito de gente para gente. A tecnologia está aí para nos auxiliar. Né? Então, que a gente possa utilizar da tecnologia, utilizar de todos os mecanismos, todos os meios, mas que a gente saiba que
o grande trunfo, o grande relacionamento do turismo são as pessoas. Gente, obrigado, boa noite, até a próxima. Tchau, Lucas, obrigado. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Luciano, obrigado.